Olá, meninas, paz Deus, tudo bem com vocês? Então, voltando aqui para falar sobre os pilares, né? Mas antes disso, eu quero pedir a você que está chegando agora, que não é inscrito, que se inscreva, porque em breve estarei passando aqui também os novos métodos, tá? Então, falando do pilar de análise, né? Que é o nosso segundo pilar, me parece, o análise. Então, a gente vai fazer o análise do hino 468. Vamos fazer uma análise rítmica. O que é uma análise rítmica? Vamos analisar fórmulas de compasso. Tudo que se refere a figuras, a notas, né? É o análise rítmico. Então, na fórmula do compasso, eu vou encontrar aqui a unidade do compasso e a unidade do tempo. Eu tenho aqui uma fórmula de compasso 2/4, que quer dizer que é um binário simples, né? O 2 quer dizer que o compasso é binário, e o 4 me diz qual a figura que vale um tempo, ou a figura da unidade de tempo. Então, eu tenho aqui um compasso binário, com a unidade de tempo, a figura 4, que é a C mínima. Então, a unidade do compasso é a soma dessas duas figuras. Então, eu tenho duas semínimas preenchendo este compasso. Quando eu somo as duas semínimas, eu tenho uma mínima. Então, a mínima é a unidade do compasso. Ela sozinha preenche todo o meu compasso, tá bom? Agora, a segunda coisa que nós vamos olhar, nós vamos identificar quais as figuras que aparecem nesse hino. Eu tenho aqui colcheias, semínima, mínima. Eu acredito que é só. Então, esse hino, ele foi composto por apenas 3 grupos rítmicos. Colcheia, semínima e mínima. A mínima está aqui como uma variante, né, dos grupos, porque ela aparece sempre sozinha. Então, eu tenho um grupo rítmico de colcheia, um grupo rítmico de semínima, um grupo rítmico de colcheia, depois vem a mínima, outro grupo rítmico de colcheia, e aqui grupo rítmico de semínima, e assim por diante. Então, nós temos apenas 3 grupos nesse hino, né? Apenas 3 figuras e foi escrito este hino. Agora, a gente vai circular os grupos rítmicos, né? Quando você está estudando, você vai circular esses grupos, olha. Circular os grupos. Você circulou, então você já sabe que é só isso, né? Não tem outra coisa. Aí agora, vamos ver a linguagem rítmica desses grupos. Um jeito muito bom da gente descobrir os ritmos, os grupos rítmicos, é com a linguagem rítmica. Então, a linguagem rítmica desse grupo é Tati. Ó, Tati, Tati é a linguagem rítmica desse grupo. Tati. Desse aqui é tá, tá. Aqui nessa variante aqui, tá. Então, a linguagem rítmica. Tati, Tati, tá, tá, Tati, Tati, tá. E assim vai até o final. Agora vamos analisar aqui o ritmo inicial. Qual que é o ritmo inicial? O que vem a ser ritmo inicial? Nós temos 3 espécies de ritmo inicial: tético, anacrúsico e acéfalo. O tético é quando tem a mesma quantidade que está pedindo aqui, eu tenho dentro do primeiro compasso. Aí eu vou contar. 1, E, 2, E. Então, eu tenho 2 tempos aqui. Então, eu tenho aqui um compasso tético, né? A minha música tem uma iniciação tética. Então, todos os demais compassos serão tético, né? Tético quer dizer que começa no tempo ou na
parte forte do tempo. Quando eu falo de tempo forte, tempo fraco, eu estou falando que esse tempo aqui, ó, é forte. E esse tempo aqui é fraco. Esse tempo aqui é esse tempo aqui. Esse aqui é esse aqui. Então, primeiro tempo, segundo tempo. Primeiro tempo, segundo tempo. Esse tempo aqui, eles estão inteiros. Mas aqui, esses mesmos tempos estão em partes. Então, eu tenho a primeira parte forte, segunda parte fraca. Primeira parte forte, segunda parte fraca. E quando eu estou falando de tempo, eu tenho primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, tá? Então, começou na parte forte do tempo, ou no tempo forte, é tético, tá? Lembrando que o segundo tempo sempre será fraco, o quarto tempo também sempre será fraco. O primeiro sempre será forte e o terceiro vai variar. Se eu tiver um compasso ternário, o terceiro vai ser fraco, porque forte é só o primeiro. Mas se eu tiver um compasso quaternário, o terceiro vai ser um meio forte. Ele não vai ser forte, mas ele vai ser meio forte. Então, o terceiro tempo só vai variar quando eu tiver um compasso quaternário. Aí ele vai ser meio forte, tá? Aí nós temos os chamados sinais de duração. O que são sinais de duração? Sinais de duração, a gente chama assim para ficar melhor, para identificá-los, né? Então, eu tenho aqui uma fermata. Olha, cá no final. Fermata, sinal de duração, duração de som. E são as ligaduras, mas só que ele não tem ligadura. Então, a gente só tem aqui a fermata conclusiva, porque ela tá cá no final. Então, ela é uma fermata conclusiva. Se ela tivesse aqui, ela seria uma fermata suspensiva. Ela ia só fazer uma suspensão no som, o som ia durar um pouco mais, ela ia se desligar, depois continuar. Então, a partir do momento que eu vou continuar a música, eu tenho uma fermata que apenas suspender um pouco ali o som, mas continua, então ela é suspensiva. Quando eu tenho cá no final, eu tenho uma fermata conclusiva, tá bom? E nós temos também o estudo das frases. Analisar as frases, se a frase é masculina ou feminina. Se o final da frase, olha, a minha respiração aqui, ela só está em final de frase, eu não tenho respiração de semifrase, que no caso seria aqui. Toda a criança que com fé e amor. Mas só que aqui essa frase foi direta, toda a criança que com fé e amor, né? Eu tenho aqui respiração longa. Aí terminou aqui a minha frase com amor. A palavra amor, a sílaba forte dela está aqui no final. Amor. Então, essa frase é masculina. Conhecer também está aqui no final. Oração também está aqui no final. Então, todas essas frases aqui são masculinas. Agora, vamos ver as frases de cá, olha. Criador. Forte está aqui. Viver. Está aqui o forte. Devoção. Está aqui. Então, essa também é masculina. Essa aqui, retidão, Jesus, sustém, é masculina. E aqui nós temos a frase final, que também deve ser analisado na hora que a gente vai analisar lá o ritmo inicial. A gente fala do ritmo inicial, que é tético, e vem cá para finalizar o ritmo final. Então, aqui finalizou com a palavra coração,
conduz e bem, todas com a última sílaba forte. Então, ele finalizou forte. Então, ele finalizou masculino, porque todas elas são masculinas. As frases. E aqui também a frase musical é masculina, terminou na primeira nota. Peguei a primeira nota e segurei. Então, a primeira nota, o primeiro tempo é forte, tá? Agora vamos para a análise melódica. A linguagem rítmica que eu já fiz está dentro da análise rítmica, tá? Análise melódica. Nós vamos analisar aqui a tonalidade. Eu tenho aqui um bemol no si. Então, como que eu vou achar a tonalidade aqui? Eu vou contar, a partir desse bemol, 5 notas para cima ou 4 para baixo, para eu achar a tonalidade. Se eu contar para baixo, eu vou contar, ó, si, lá, sol, fá. Eu tenho 4 notas, cheguei no fá. Então, a minha tonalidade aqui já é fá. Se eu contar para cima, si, dó, ré, mi, fá. 5, cheguei no fá. Então, eu tenho aqui um hino na tonalidade de fá maior, né? Então, eu tenho logo, sei que eu tenho uma escala, que eu vou começar no fá, terminar no fá e tocar si bemol. Então, eu posso estudar essa escala várias vezes para eu pegar bem aí. E identificar também os acidentes. Eu vou identificar esses acidentes e posso até circular. Olha, eu circulei todas as respirações, né? E os acidentes, olha. Eu posso circular esses acidentes ocorrentes que eu achei no hino. Aí eu classifico último sistema e conto os compassos, né? Tal compasso. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou observar bem, apreciar, observar tudo que eu estudei, eu vou dar uma boa observada, incluindo também o dedilhado, observando o meu dedilhado, observando tudo. Depois que eu observei tudo isso, aí agora eu vou solfejar, tá? Se você tiver como ouvir alguém tocar, né, para você ouvir, prestar atenção, e isso é para quem está começando, tá? Aí eu vou tocar, mas antes de eu pegar esse hino e tocar, eu vou tocar a escala. Vou tocar a escala em várias velocidades, lembrando que desde o início eu vou colocar o metrônomo em 40 batidas por minuto. Aqui está pedindo 63 a 80 semínimas por minuto. Aí você coloca 40 e faz a escala. E vai aumentando essa velocidade e fazendo a escala até a velocidade que você conseguir. Depois você vai tocar o hino. Como assim? Você vai tocar só o soprano na velocidade de 40 batidas. Toca até não errar. Depois você vai tocar, aqui não tem dedilhado para o contralto, então neste momento a gente não está estudando contralto, a gente está estudando soprano, tenor e baixo, né? Então, você já não está mais errando o soprano, aí você vai pegar o tenor. E você vai olhar o dedilhado certinho, não é porque não está tocando baixo que então eu vou colocar dedo 2 aqui, porque aqui eu preciso do 1, não. Dedo 1 aqui, dedo 2 aqui, e você vai tocar esse tenor até não errar mais. Depois volta tocando o baixo, até não errar mais. Depois volta tocando a pedaleira, né? Não sei quantas vezes você vai ter que tocar para não errar mais, né? Depois então que você fez isso, aí aqui você não vai juntar, porque não vai tocar contralto, então você não vai juntar. Aí você vai juntar essas duas. Junta a mão esquerda com a direita. Junta a mão esquerda, as vozes, né, da mão esquerda. E toca até não errar. Aí depois você junta a direita com a esquerda e toca.
Depois, então, você junta a pedaleira com a direita e depois junta a pedaleira com a esquerda e, por fim, junta todas as vozes. Aí você já vai ter um hino bem tocado, né? Sem problema nenhum. Depois que você fizer isso, juntou as duas mãos, treinou muito bem, tá muito bom. Aí você vai fazer o quê? Aumentar. Aumenta aqui para 50, depois aumenta e vai aumentando, até você chegar aqui no final. Aqui são 80 o máximo, não pode passar disso. Na igreja, ele não pode ser tocado com menos de 63 e nem com mais de 80. Você tem que tocar dentro desse parâmetro. E esse parâmetro aqui é para você analisar a poesia e ver como que você vai fazer essa interpretação. Aí já vem a parte da interpretação, que é o último pilar, né? Que nós falamos lá. Então, a interpretação já vai vir aqui, ó. Para você interpretar aqui a intensidade ou a velocidade, você vai ler a poesia. Se você está lá, pediu na igreja, você olha aqui, ó, lê o título do hino. Você viu aqui toda criança, você já sabe que a criança, ela não fica quieta. Então, se eu for tocar esse hino aqui muito lento, a criança não vai cantar. Porque a criança, ela quer coisa rápida, ela é ágil. Então, eu tenho que tocar esse hino de 72, que é a metade aqui, para mais. Para você descobrir a média, você vai somar 63 mais 80. Aí vai dar 143. E você vai dividir esse 143 por 2. Aí vai dar 71,5 e você vai arredondar para 72. Então, a média vai ser 72. Então, vai ser de 72 a 80 que você vai tocar esse hino, tá? Fazer a introdução. A introdução é feita com soprano, tenor e baixo. Não tem pedaleira e não tem contralto. Tá bom? Então, minhas irmãs, de acordo a gente lê, a gente faz a interpretação. Dinâmica trabalha a intensidade, é no pedal de expressão, né? Você aumenta o som, diminui o som, isso é dinâmica. Agora, interpretação já é de acordo com o que está escrito. Se eu tenho um hino falando de morte, é claro que eu vou tocar aquele hino mais baixinho um pouco, né? Mais suave, mais lento. Hino de Santa Ceia, por exemplo, né? Hino de funeral, se eu for tocar, no caso, fora do serviço, é lógico, né? Porque lá não se toca. Enfim, um hino assim, igual um hino que fala de humildade. Sou servo inútil, por exemplo. Como é que você vai chegar para Deus e falar com Ele que você é inútil? Imagina você ajoelhado, orando. Senhor, eu sou inútil, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus. Senhor, tu podes me limpar, Senhor. Imagina como se falaria isso. É desse jeito que você vai tocar, tá? Então, isso é interpretação. Tá bom, meninas? Até mais. Deus abençoe a todas. E não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe com as suas amigas. Até mais.